Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux, professor de História, e é uma grande satisfação apresentar mais uma aula do nosso curso de História de Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa 18ª aula e hoje trataremos de dois temas muito importantes para conhecer o processo de ocupação e de constituição do poder no sul de Mato Grosso, nas primeiras décadas do século XX. Vamos falar sobre campos de vacaria e banditismo social. Então é isso aí, bom proveito e bom estudo, lápis e papel na mão, rumo à aprovação. O processo de ocupação do sul de Mato Grosso, que também já foi território espanhol, se deu pela necessidade estratégica de confirmação da posse dessa região, mas também pela oportunidade de rápido enriquecimento. Nessa última condição, qualquer forma de exploração do atual Mato Grosso do Sul não seria realizada através da mineração, que estava restrita para as regiões de Cuiabá e Vila Bela, no norte do Mato Grosso. No caso do sul de Mato Grosso, essa exploração econômica se daria através da apropriação dos recursos ambientais disponíveis. Neste caso, os rebanhos de gado bovino e cavalar que foram trazidos pelos padres jesuítas que estavam em Assunção, mas também na missão jesuítica do Itatim, e que se espalharam livremente por toda essa região, já que encontravam pastagens naturais, salinas, água em abundância e ausência de predadores, era a melhor, se não a única opção para homens e mulheres que buscavam uma alternativa econômica nessa região. As primeiras impressões que se tem do que seriam então os campos de vacaria foram feitas por sertanistas paulistas, mas que faziam referência ao Pantanal, devido à quantidade de gado que vivia livremente naquela região, e não a região do Planalto Maracaju-Campo Grande. Esses campos de vacaria, descritos inicialmente, iriam até os chamados Campos de Xerez, região onde foi fundada a cidade castelhana de Santiago de Xerez, que ficava na margem do rio Aquidauana. Já na confecção das primeiras cartas de localização, cartas geográficas, produzidas pelos próprios bandeirantes paulistas, mas essas datadas já do século XVIII, fica evidente a caracterização da região conhecida hoje como Planalto Maracaju-Campo Grande como uma extensão dos chamados Campos de Vacaria. E a presença dos rebanhos de gado, bovino e cavalar nessa região impulsionou a fundação das primeiras fazendas, das primeiras povoações, dos primeiros pousos nessa região, que seriam os focos iniciais da ocupação não índia do sul de Mato Grosso, e que distribuiria o gado, mas também o charque e o couro para a região mineradora de Cuiabá. Essa região, que historicamente passou a ser chamada de Campos de Vacaria, era conhecida anteriormente como Campos de Herê e é composta por um solo muito rico, com formações de campos limpos com a predominância de gramíneas, como o capim mimoso, o capim branco e o capim flecha, muito apreciado pelos rebanhos de gado bovino e cavalar que se espalharam pela região. Geograficamente, os campos de vacaria se distribuem pelo topo da Serra de Maracaju, a região mais alta desse acidente geográfico, e que corresponde a uma região que vai ao norte da cidade de Campo Grande até a cidade de Rio Brilhante, nas bacias hidrográficas do rio Anhanduí e do rio Brilhante, cercado pelo Cerrado ao norte, pelo Pantanal ao oeste, pela Mata de Dourados, onde estava a floresta de erva mate ao sul, e a leste pelo Planalto, que vai até a calha do rio Paraná. Essa região, por todas suas condições, passou a exercer uma grande atração sobre novos colonizadores, especialmente em meados do século XIX, quando a expansão da fronteira da lavoura cafeeira, quando os pioneiros pecuaristas de Minas Gerais chegaram até essa região no sul de Mato Grosso. Nessa ocasião, o gado encontrado nos campos de vacaria não seria utilizado exclusivamente para o abastecimento das minas de Cuiabá, já que naquele momento a mineração encontrava-se em declínio, mas seria utilizado para abastecer regiões de São Paulo, de Minas Gerais e outras localidades vizinhas. Foi o gado da vacaria que proporcionou o surgimento de importantes postos de abastecimento como Camapuã, e também ao longo do tempo o surgimento de fazendas históricas
nas regiões do Rio Paraná, do Rio Pardo, do Rio Verde, do Rio Anhanduí, do Rio Brilhante e do Rio Dourados. Já o outro tema dessa aula, o banditismo social, emerge associado ao surgimento das primeiras fazendas de gado na região sul de Mato Grosso. Historicamente, a ocupação dessa região, ocasionada pela busca de riqueza e rápido enriquecimento, fez com que a posse da terra fosse marcada por uma sociedade instável, de intensa mobilidade e marcada pela agressividade para defender ou lutar por sua fonte de renda. Objetivamente, a ocupação do sul de Mato Grosso aconteceu para garantir a exploração do ouro em pontos estratégicos, nos caminhos e também nas fronteiras. Essa população flutuante, esparsa, com escassos recursos financeiros e espalhada pela fronteira, foi forjada pela tensão de qualquer região conflituosa, sendo que qualquer agitação ou notícias de movimentações na fronteira deixava homens e mulheres em estado de atenção total. E de fato, isso era necessário, vide a inconstância dos limites do século XVIII, a construção de fortificações entre o século XVIII e o século XIX e a própria Guerra do Paraguai, assuntos já abordados no nosso curso de História de Mato Grosso do Sul. E esses fatos nos permitem compreender a dinâmica da tensão nessa região do sul de Mato Grosso, especialmente na área de fronteira, mas que devido a uma diminuta quantidade de povoadores, essas sensações e esses sentimentos acabavam se espalhando por toda a região, não ficando restrito apenas à região de fronteira. Se por um lado, no norte de Mato Grosso, estavam as velhas lideranças políticas, afinal de contas, a capital Cuiabá estava nessa região, o que se percebe no sul é a composição de um poder através da figura dos coronéis, dos proprietários de terras. Intensificado durante a Primeira República, a República dos Coronéis, esse poder constituído se apoiava na força dos bandos armados, que executavam as ordens dos coronéis em um cenário de violência e impunidade. E na fase inicial, especialmente nas primeiras décadas do século XX, o poder dos bandos armados orbitava nas relações de cumplicidade com os coronéis. Mas a partir dos anos 30, com a decadência da República dos Coronéis, o que se percebe são ações independentes desses grupos de arruaceiros e bandoleiros, transformando o sul de Mato Grosso em um verdadeiro império de bandidos e transformando a história da região conhecida como a história de um povo armado, com o uso intenso da violência e que fez confundir essa prática com o modo de vida do povo de Mato Grosso. E essas práticas são tão conectadas com o passado da região que o Mato Grosso, durante muito tempo, ficou conhecido como uma terra sem lei, onde o único artigo que era respeitado era o artigo 44, fazendo uma alusão aos projéteis do revólver de calibre 44, utilizado em larga escala nessa região. Nesse contexto, surgem figuras lendárias como o bandoleiro Silvino Jacques, mas que analisando todo o cenário, podemos compreender que a política na região, especialmente na primeira metade do século XX, fica marcada pelo poder dos coronéis e caracterizada pela violência praticada por esses grupos, sendo o banditismo social que tem como protagonistas esses grupos paramilitares que utilizavam até metralhadoras chamadas de piripipi no sul de Mato Grosso, perpetuavam um clima de impunidade, inoperância do Estado na segurança pública e controle total das leis pelos poderes regionais. Tanto é que na década de 1930, no sul de Mato Grosso, ainda era tolerado o trabalho escravo, onde negros, brancos, índios e mestiços eram utilizados como força de trabalho forçada em fazendas de gado, em usinas de açúcar e nos ervais do sul de Mato Grosso. Essa situação só começa a mudar a partir de 1939, com a lei de desarmamento de coronéis e bandidos, mas o Mato Grosso ainda ficaria conhecido por muito tempo como uma terra sem lei e que era habitada por um povo violento e armado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, já que ele está associado à ocupação e à constituição do poder no sul de Mato Grosso, especialmente nas primeiras décadas do século XX. E são essas situações que nos farão compreender a dinâmica da constituição, da cultura e do poder na região, se desdobrando até o final do século XX.
Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e eu espero encontrar você na próxima aula do nosso curso de História de Mato Grosso do Sul, para dar continuidade nessa história muito bonita e muito rica desse estado maravilhoso. Beleza? Valeu, gente, obrigado e até o nosso próximo encontro.